Olá, meu nome é Júlio César Borghetti, sou professor da Faculdade Dom Alberto de Santa Cruz do Sul. Trabalho na faculdade há 2 anos com as disciplinas de Contabilidade de Custos 2, Tópicos de Ciências Atuariais e Contabilidade Internacional. Hoje, na Semana Acadêmica Discente 2014-2B, nós vamos trabalhar com um tópico especial da contabilidade de custos, que é a gestão dos custos logísticos. A logística que interfere em diversas atividades do nosso dia a dia, inclusive em termos de custo, como em termos de tempo e eficiência dos processos. Então, inicialmente, nós vamos abordar alguns conceitos relacionados à própria definição de logística e depois nós vamos observar, fazer algumas referências aos conceitos de contabilidade de custos. Então vejamos nas lâminas aqui inicialmente como se desenvolveu os conceitos de logística no mundo. Então a logística nas empresas, o marco inicial dela ocorreu em 1950, um aumento na relevância da logística no ambiente empresarial em função de avanços tecnológicos, mudanças comportamentais dos consumidores e maior necessidade de distribuir produtos. Vejam bem, pessoal, em 1950, diversos eventos econômicos já ocorreram no mundo. Nós tivemos já grandes guerras, grandes necessidades que o homem foi desenvolvendo ao longo do tempo. Energia elétrica, saneamento básico. Então, a logística ela começou a se tornar, digamos assim, uma necessidade básica da população. O segundo grande ponto, ou segunda grande referência da logística no mundo ocorreu em 1970. Nesse período, nós tivemos uma grande ênfase das empresas nos métodos de controle de atividades logísticas, principalmente na gestão de materiais e distribuição física. Então vejam bem, pessoal, conforme a economia foi se desenvolvendo, as pessoas foram tendo necessidades distintas, as organizações foram se adaptando a essas necessidades ou a essas demandas e, logicamente, surgiu então a necessidade por aprimorar os meios logísticos para que as atividades empresariais aconteçam. O terceiro marco importante no desenvolvimento da logística ocorre em torno de 1980, com o surgimento da logística integrada com o uso intensivo da tecnologia da informação e utilização de ferramentas como o Just-in-Time e o Manufacturing Resourcing Planning. Vejam, gente, nós temos duas ferramentas fundamentais aqui que surgiram em torno de 1980, que foram basicamente fundamentadas na tecnologia. A primeira delas é o Just-in-Time, que é aquele sistema onde a mercadoria que vai ser utilizada na linha de produção, ela só vai estar à disposição no momento que ela for demandada, exatamente naquele momento. Então nós não teríamos necessariamente, num contexto ideal, uma quantidade excedente de estoque, exceto aquela que fosse então necessária efetivamente para realizar a produção. E o Manufacturing Resourcing Planning, então, aquele planejamento de produção que todas as empresas precisam desenvolver para executar suas atividades internamente da forma adequada. No quarto ponto relevante, ocorre em 1990, com maior integração da empresa com fornecedores, distribuidores e clientes, o que originou, então, o termo gestão da cadeia de suprimentos, ou, em inglês ainda, o Supply Chain Management. Vejam, gente, nossa empresa hoje, seja ela de qualquer atividade, ela se insere num contexto de mercado. Então, ela depende de empresas que vêm antes dela e ela também, digamos assim, agrega valor ou está enraizada em um processo que culmina, então, no sucesso de empresas que vêm logo após a sua atividade. Então, nesse processo, a gente poderia citar até algum exemplo, que seria o fornecimento de grãos no mundo, por exemplo, de soja. Nós temos o produtor primário, que é o responsável pela produção de soja, que compra adubo ou defensivos agrícolas de uma outra empresa. Então, o produtor ele já depende desta segunda empresa que fornece adubo, que é um insumo produtivo para ele. Da mesma forma, ele depende também da multinacional ou da empresa que fornece semente, que também é uma empresa que vem antes dele na cadeia de suprimentos. Então, com o uso desses recursos, mão de obra, investimento em máquinas, questões climáticas de chuva, colheita, organização da colheita e depois, posteriormente, a comercialização dos produtos, nós temos então o surgimento de um ente seguinte, de um elo seguinte da cadeia de suprimentos,
que seria então um estabelecimento industrial que poderia utilizar essa matéria-prima para produzir uma outra mercadoria que posteriormente seria comercializada. Essa é a ideia da cadeia de suprimentos. Vejam que ela se aplica a diversos setores. O último ponto relevante da evolução da logística nas empresas ocorreu com um aumento nas parcerias entre organizações para a execução dos processos produtivos e para a abertura de novos canais de distribuição, assim como o uso da internet para a comercialização eletrônica. Então vejam bem, gente, nós temos aqui 5 marcos que identificam os principais pontos da evolução da logística no mundo. Notem que a velocidade das transações econômicas, a velocidade das atividades empresariais evoluiu muito, de 1950 até 2000. Então, as ineficiências operacionais, as ineficiências financeiras, todas elas neste período tenderam digamos assim, as empresas tenderam a reduzir essas ineficiências usando diversas estratégias empresariais. E uma delas, ou um dos pontos que as empresas voltaram sua atenção é a logística, o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, os custos logísticos basicamente estão relacionados ao custo de transporte. Vejam que a atividade de transporte ela se subdivide em 4 atividades. Primeiramente, o custo de transporte efetivamente, seja ele transporte rodoviário, transporte marítimo, de cabotagem, o custo de estoque, que é o custo de estoque internamente da empresa, o custo de armazenagem, que pode ser em algum armazém ou algum recinto aduaneiro, e algo relacionado ao custo administrativo de fato. Vejam que o custo logístico ele tem uma participação muito grande em relação ao PIB. Em 1996, os custos logísticos eles estavam na faixa de 17% do PIB, enquanto que o custo de transporte ele representava entre 9% e 10%. Já em 2006, então 10 anos após, nós tivemos aí uma redução, ou digamos assim, um incremento na eficiência dos processos, que gerou então um custo logístico de 11,6% do PIB, enquanto que o custo dos transportes estava na casa dos 7%. Esse é um dado muito relevante, frente aos comentários que surgem na imprensa de que o Brasil tem uma estrutura de custos logísticos atrasada. Vejam, apesar de a estrutura de custos logísticos do Brasil ainda ser muito cara quando comparada de outros países, mesmo assim ela continua em franca evolução de eficiência e eficácia. Vejam que os números estão em franca diminuição. Ainda no slide, nós observamos que nos Estados Unidos esse percentual é de 8,6%, com o transporte correspondendo de 5% a 6%. Então vejam, o Brasil está muito próximo. Nós ainda não estamos num ponto ideal de custo logístico, por ser um país muito grande, mas nós estamos muito próximos de concorrentes quando nós falamos de matéria-prima, commodities, soja, milho, minério de ferro, enfim. Na figura, nós vemos uma estrutura básica de um processo ou de um fluxo de materiais e produtos dentro da cadeia de suprimentos. Então, esse seria um exemplo genérico, onde nós teríamos inicialmente um estabelecimento que é fornecedor, na região central nós temos uma indústria e na parte da direita da figura nós temos o cliente, que seria o consumidor final. Fornecedor, então, seria aquele estabelecimento responsável pela entrega de mercadorias, sejam elas commodities, soja ou qualquer tipo de matéria-prima utilizado no processamento industrial da empresa. Dentro da empresa, nós temos diversos tipos de categorias que podem existir relacionadas à logística. Temos a logística de abastecimento, que está relacionada ao recebimento das mercadorias ou abastecimento da produção. Temos a logística interna de planta e temos a logística de distribuição. Então, dentro da empresa, nós temos o fluxo de materiais que está relacionado a esses 3 processos. Da mesma forma, influencia nesses 3 processos também o fluxo de informação. E vejam que o funcionamento da cadeia de suprimentos, ele basicamente está sendo gerenciado por esse estabelecimento industrial que está aqui no meio da cadeia de suprimentos. Então, a logística geralmente é trabalhada a montante, ou seja, relacionada aos processos que ocorrem antes do ingresso da mercadoria na empresa, e existem também procedimentos
relacionados à logística a jusante, que ocorrem após a saída da mercadoria da empresa. Em especial, em relação ao abastecimento, nós podemos observar que as atividades principalmente desenvolvidas nessa etapa são a seleção de fornecedores, a simulação de cenários, níveis de serviço que os fornecedores nos fornecem, se eles são adequados à demanda, se eles são tempestivos, e a análise de rentabilidade, ou seja, se os valores que os fornecedores estão nos entregando às mercadorias, eles são competitivos frente à nossa estrutura de mercado ou à nossa conjuntura de mercado. Internamente ainda nós temos a logística de planta. A logística de planta, então, ela está intrinsecamente apoiada à decisão sobre tamanhos de lotes, alocação de produtos em planilhas, em plantas e linhas e composição do mix de produção. Além disso, então, ocorre o planejamento da produção, melhorias na utilização da capacidade operacional e análise de rentabilidade. Então, se vocês observarem bem, a logística de planta ela está relacionada à gestão interna do negócio, à gestão interna e análise interna de eficiência e eficácia dos processos. A logística de distribuição, então, dentro da empresa seria o último ponto, o ponto final, que está relacionado à mensuração de custos desde a saída da linha de produção até a entrega ao cliente. Da mesma forma como ela mensura esses custos, que são custos que devem ser considerados na nossa análise logística, vejam bem, uma planta industrial que está localizada na China, ela tem um custo de distribuição muito diferente de uma planta industrial que está localizada no Brasil, quando o consumidor é brasileiro. Então, isso de fato deve ser analisado para fins de rentabilidade e também para opções de clientes e de produtos que a gente pode oferecer para o mercado. Os custos logísticos estão relacionados a dois conceitos de gestão do negócio. O primeiro deles está relacionado à vantagem em diferenciação. Vejam, existem duas formas de se diferenciar atuando de forma empresarial dentro do mercado. A primeira forma é vantagem em diferenciação e a segunda forma é vantagem em custos. Em relação à diferenciação, então, os principais aspectos estão relacionados à promoção de serviços personalizados aos clientes, é aquele produto diferente que você tem algum motivo especial para comprar ou que pagaria um valor maior, apesar de o produto ser muito semelhante ao que você encontra no mercado, mas tem algumas diferenças. Aprimorar o relacionamento com os clientes. Então, vejam, ele é um produto diferente dos demais porque nós temos uma questão de relacionamento mais desenvolvida. Ou ainda, melhorar o desempenho com relação aos fornecedores, que aqueles fornecedores nos entregariam mercadorias com uma maior qualidade, acarretando assim em produtos que nós fabricaríamos e entregaríamos para o cliente com uma qualidade muito maior. Entregar produtos nas condições esperadas para o cliente, tempo, local e características. E aqui é bem comum a gente citar como exemplo aquela loja que comercializa artigos pela internet. Vejam, nós comercializamos um artigo que nós não tocamos, nós sequer visualizamos ele dentro da loja, nós simplesmente vimos ele pelo computador. Então nós esperamos que ele chegue em condições, e isso depende muito dos aspectos logísticos, da saída da empresa até a chegada na minha casa, nós esperamos que ele chegue no tempo adequado e obedecendo às características que estavam descritas lá no site. Então, vantagem e diferenciação é um aspecto que pode ser observado pela empresa. O segundo aspecto, relacionado à logística ainda, está voltado à gestão dos custos, ou seja, a vantagem em custos. Como é que se adquire vantagem em custos, então? Aumentando a integração com clientes e fornecedores, melhorando a utilização da capacidade produtiva da empresa, visando utilizar melhor a capacidade instalada ou o custo fixo à disposição, reduzir estoques por meio do planejamento de produção e organização dos canais de distribuição. Então, vejam bem, esse segundo ponto está necessariamente voltado à economia de valores utilizados ou demandados dentro do processo produtivo. Os principais conceitos, os principais elementos conceituais da logística estão relacionados nessa figura. O primeiro deles é processo de planejar, operar e controlar. E esse processo de planejar, operar e controlar, ele está muito voltado ao fluxo e armazenagem de itens que existem dentro da empresa. Itens ou ativos das mais variadas formas,
que sejam matéria-prima, produtos em processo, produtos acabados, informações e dinheiro. O próprio dinheiro, gente, logística do dinheiro também é algo fundamental dependendo da atividade. Então vejam que esse fluxo e armazenagem ele ocorre desde o ponto de origem até o ponto de destino. Então essa atividade de planejamento, operação e controle, ela necessariamente tem que ocorrer em todos esses itens desde o ponto de origem até o ponto de destino, visando então a satisfação das necessidades e preferências dos clientes, sejam elas relacionadas à diferenciação dos produtos, sejam elas relacionadas à diferenciação em custos ou à redução de custos, e também devem ocorrer de forma eficiente e efetiva, ou seja, deve ocorrer um equilíbrio entre o nível de serviço e o custo. Ou seja, entre o nível de utilização dos serviços e o valor que esses serviços geram ou esses produtos geram para a empresa. E aqui entra também uma sugestão para que vocês realizem análise de trade-off. Os principais elementos formadores de custos logísticos são, então, o custo dos transportes, que estão relacionados aos custos de combustíveis, pedágios e custos de manutenção de frota, custos tributários como IPTU, ISS, encargos sociais e diversos tributos relacionados à atividade da empresa. Custos do planejamento e controle de produção relacionados aos softwares especializados em planejamento, mão de obra qualificada para execução, custos de TI e processamento de pedidos relacionados aos sistemas de separação de materiais, utilização de códigos de barra para controle de inventários, custos de manutenção de estoques relacionados a seguros, a própria mão de obra, avarias, roubos, obsolescência, custo de armazenagem, com aluguel, depreciação, salários necessários para a manutenção dos armazéns, os custos dos lotes. Então nós temos aqui um ponto específico que é o setup de máquinas, que geralmente é ignorado. Vejam, é aquele custo da ociosidade ou do tempo que as nossas máquinas da produção ficam paradas para a reorganização do processo produtivo quando nós trocamos o produto que está sendo produzido. Movimentações, paradas de máquinas de velocidade da linha de produção para almoço, enfim, são vários exemplos que nós poderíamos citar. Além desses, nós temos também embalagens e dispositivos para manutenção, que são embalagens, pallets, contentores, custos de logística reversa, que nós vamos trabalhar logo em seguida, e nível de serviços e falhas logísticas. Então, nesse sentido, nós temos a abertura de canal de distribuição para atendimento do cliente específico, que geralmente tem um custo, serviço de saque, né? Perdas de vendas, que podem ser relacionadas então a falhas de níveis logísticos, ou paradas de produção na fábrica por falta de insumos, por falta de matéria-prima. Então, são diversos exemplos de custos logísticos que são aplicáveis à atividade empresarial. Se nós fôssemos analisar especificamente o custo de manutenção dos estoques, nós poderíamos identificar 4 pontos fundamentais. Primeiro deles, custo de oportunidade. Custo de oportunidade é um conceito bem simples de entender. Vejam bem, se nós tivéssemos um estoque de R$1 milhão de uma mercadoria que poderia ser facilmente adquirida no mercado e tivesse ampla e disposta oferta que nós poderíamos negociar com o nosso fornecedor, aquele estoque de R$1 milhão, se ele demorasse um mês para ser consumido, ficaria nítido que nós temos uma ociosidade nesse estoque. Esse estoque não é efetivamente necessário, ele está ali consumindo um espaço e uma quantidade de capital de giro que fica ali parado. Então, o custo de oportunidade seria o valor que nós estamos perdendo de dinheiro ou que nós estamos deixando de ganhar com a aplicação desse recurso em outro investimento. Nós poderíamos investir no CDB, digamos R$500 mil, ao invés de ter 1 milhão de estoque, e manter um estoque de 500 mil. Esse 500 mil que seria investido no CDB, ele nos daria uma certa renda. Essa renda que nós teríamos, que nós não temos hoje, é o nosso custo de oportunidade, ou seja, o custo do valor que nós estamos deixando de ganhar, estamos deixando de receber dentro da empresa. Outro conceito relevante é o serviço de inventário, ou seja, como nós estamos controlando o nosso inventário de estoques para evitar perdas, evitar falhas do processo,
de armazenagem, que está também muito relacionado ao custo de armazenagem. Por último, nós temos os riscos de estoques. Vejam, o estoque é um investimento da empresa que está exposto a diversas intempéries, sejam elas climáticas, sejam elas relacionadas a incêndio, a ociosidade ou a perda de valor no mercado. Todos esses itens relacionados a gestão de todos esses itens se relaciona muito a um conceito que nós trabalhamos lá no início da apresentação, que é o just in time, ou seja, que todos os processos dentro da empresa devem ocorrer de forma integrada, seja eles relacionados ao custo de oportunidade, ao serviço de inventário, armazenagem ou aos riscos de estoque. Quanto mais for integrado esse processo, mais eficiente ou mais eficaz vai ser o processo de requisição das mercadorias para que eles ocorram de forma tempestiva, para que eles ocorram no valor adequado e para que eles ocorram simplesmente no momento adequado. Outro custo relacionado à logística é o custo da logística reversa, ou seja, aquela logística ou aquele procedimento logístico que ocorre após a entrega do produto ao cliente. Vejam, o cliente recebeu o produto e podem ocorrer diversas situações. A primeira delas poderia estar relacionada à não aceitação, à simples não aceitação do produto e o desejo de devolução. Ou ainda, que o produto tenha chegado com algum tipo de defeito, pode ocorrer. Então, na figura que nós temos aqui, ou a figura que nós apresentamos aqui, está apresentado um esboço do processo de logística reversa. Vejamos. O procedimento de logística ele ocorre do abastecimento para a planta e posterior distribuição. Nesse processo, nós temos então relações com fornecedores ou com empresas através da compra de insumos. Nós temos relações internas dentro da planta de produção relacionadas à sincronização da produção às demandas dos clientes e nós temos também relações empresa, cliente, consumidor relacionadas à distribuição física do produto acabado. Esse seria o procedimento normal relacionado à logística. A logística reversa, então, seria o retorno deste produto à empresa, ou seja, no pós-venda ou ainda no pós-consumo ou ainda dentro da empresa, a logística reversa de embalagem, quando aquela mercadoria que não está no padrão adequado da empresa foi embalada e está pronta para ser vendida. Mas, de repente alguém se dá por conta que, nós tivemos uma avaria no processo, ou ainda nós devemos desembalar essa mercadoria porque ela não deveria ser embalada, ela deveria ser entregue in natura ou de uma outra forma. Então a logística reversa ela pode ocorrer de diversas formas e fazer a gestão desses processos é muito relevante para a empresa. Além de ser relevante para a empresa, é relevante também para o planeta, né, gente? Porque a logística reversa geralmente gera um custo muito grande com embalagens, com desperdícios, gera muito lixo. Então, quanto maior for a eficiência desse processo de logística reversa, maior vai ser a qualidade do custo ambiental da empresa, ou seja, a empresa vai despender menos recursos. Especialmente relacionados à gestão dos custos da empresa, nós temos, em primeiro lugar, um método de custeio muito conhecido das nossas disciplinas de contabilidade de custos, que é o ABC, o Activity Based Costing, que endereça todos os custos, inclusive os indiretos, para o produto e para os clientes. Custos logísticos, então, são provenientes de serviços e atividades administrativas, basicamente relacionados a isso. E como vantagem nós temos relacionadas ao ABC a avaliação dos fluxos de processos, ao auxílio de mudanças focadas em um resultado econômico. Então, na figura a seguir, dentro da cadeia de suprimentos, nós vamos situar o ABC como uma ferramenta de gestão de custos, mostrando a relevância dele frente aos demais métodos de custos, que nós vamos comparar agora. Os outros métodos de gestão de custos estão relacionados, por exemplo, ao DPP, que é o Direct Product Profitability, que identifica a margem de contribuição por produto e permite análise de lucratividade, redefinição de preços de produtos e processos. Além do DPP, nós temos também o CPA, que é o Customer Profitability Analysis, que possibilita identificar clientes não lucrativos, decisões estratégicas sobre os clientes foco. Então, novamente retomando, aquele exemplo da empresa produtora que se localiza na China,
A empresa precisa analisar necessariamente se o seu cliente está sendo lucrativo. Então, o DPP se mostra uma ferramenta interessante nesse sentido. Não de análise interna do negócio, e sim com o foco no cliente. Além do CPA, nós temos também o TCO, que é o Total Cost of Ownership. Decisões de comprar ou fazer podem ser norteadas por análise do custo total do negócio, identificação de custos ocultos dentro das atividades produtivas, análise antecipada sobre os custos de um produto ou serviço. Essas são decisões que podem ser norteadas com base na análise do custo total da empresa, que considera qualquer custo que pode ser identificado dentro do processo produtivo ou dentro das atividades econômicas da empresa. É o custo global do negócio, agregando valor à gestão dos custos logísticos. Por último, nós temos o ECR, ou ECR, que é o Efficient Consumer Response, que é um conceito para a gestão integrada dos elos da cadeia, baseado em indicadores não financeiros, voltados também à otimização com suporte de TI, que, digamos assim, seria a última evolução em termos de gestão de custos. Nessa figura, nós vemos então a integração das ferramentas na gestão de cadeia de suprimentos. Vejam que essas ferramentas elas podem ser utilizadas de diversas formas. Se nós observarmos então na parte da esquerda da figura, nós vemos então a cadeia de suprimentos organizada da perspectiva da empresa, ou seja, a montante nós temos o fornecedor de mercadoria, seja ela de qualquer forma, e a jusante nós temos clientes e a colocação do produto no mercado. Então vejam bem, as ferramentas que nós observamos na figura anterior, o TCO estaria relacionado à análise das relações que existem entre a empresa, ou internamente, com o fornecedor de mercadorias. Da mesma forma, o DPP ou o CPA estaria relacionados à análise à jusante da empresa, que ocorre após a comercialização da mercadoria. E a cadeia como um todo, sugere-se que seja organizada ou analisada ou gerenciada através do método de custeio ABC, que reduziria as ineficiências ou as divergências, as distorções relacionadas aos rateios do processo por absorção. E a gestão tecnológica, a gestão de eficiência dos processos, seria trabalhada através do ECR, em busca da otimização dos processos através da tecnologia de informação. Nós vimos no encontro de hoje diversos aspectos relacionados à identificação dos custos logísticos e à gestão da cadeia de suprimentos como um todo. Então são diversos aspectos que poderiam ser melhor abordados, inclusive em uma faculdade ou uma disciplina na academia. Mas esse encontro tem o objetivo fundamental de desenvolver ou despertar a curiosidade em você para que você vá buscar um conteúdo mais aprofundado relacionado à gestão dos custos logísticos. É um assunto em plena expansão e muito relevante na gestão dos negócios. Eu agradeço pela atenção de vocês e até breve.